Bueno, então vamos fechar aí com o volume de cilindro, que é muito tranquilinho, tá? Imagine o cilindro, tá? O que é um cilindro? Se nós pegarmos aí qualquer objeto na forma cilíndrica, por exemplo, aquela embalagem de Toddy, por exemplo. Se nós pegarmos aquela embalagem de Toddy, de Nescau, uma lata de óleo, uma garrafa PET, todos esses exemplos aí são exemplos de cilindro, onde ele vai ter as suas bases circunferências, tá? E nós vamos ter as suas laterais aí, tá bom? Então o que acontece? A base dele, pessoal, é formado por uma circunferência. A área da circunferência, nós já vimos que ela é calculada usando essa forma. A área da circunferência é πr ao quadrado, tá? Essa é a área da circunferência. Observe que nós temos uma aqui e uma na parte de baixo. Então, basicamente, quais são os elementos de um cilindro? Os elementos de um cilindro são o raio, representado pela letra R, o π, que é uma constante, vale 3,14, e a altura, porque entre essas bases nós vamos ter uma altura, tá? Imagina que isso aqui seja uma lata de leite ninho, por exemplo, de leite em pó, onde nós vamos ter a base da lata, que é a parte de baixo, e a tampa, que vai fechar, que fica na parte de cima. As duas têm o formato de um círculo, tá bom? Então, seus elementos são o raio, o π, que é 3,14, e a altura. Para calcular a área de um cilindro, pessoal, nós utilizamos a área da base vezes a altura. Ó que tranquilo. Então, o volume do cilindro é igual a área da base vezes a altura. A base dela aqui vai ser π vezes raio ao quadrado, que é a área da circunferência, π vezes raio ao quadrado. Como lá em cima eu tenho a mesma coisa, só vou precisar multiplicar isso pela altura. Então, π vezes raio ao quadrado vezes a altura. π vezes raio ao quadrado vezes a altura. π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Essa é a fórmula para calcular o volume de um cilindro, que é uma figurinha simples, tá? Na próxima aula nós vamos fazer exercícios de tudo isso aí, pessoal. Até mais.